Hoje, terceira segunda-feira de fevereiro, é feriado nos Estados Unidos. Hoje é comemorado o aniversário de Washington, que também é chamado de Dia do Presidente. George Washington é o grande nome do dia de hoje e ele é celebrado como o primeiro presidente dos Estados Unidos. O cara tem uma história incrível com o país, ele é muito, mas muito respeitado. Só para você ter uma ideia, o nome dele tem pelo menos 3 faculdades que tem o nome dele. Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos, leva o nome dele. E hoje, então, é comemorado o Dia do Presidente, como também o aniversário de Washington. Na verdade, assim, o dia do aniversário não é necessariamente hoje. Os livros históricos dizem que a data de aniversário dele é 22 de fevereiro, mas o feriado foi instituído como sendo na terceira segunda-feira de fevereiro. Uma coisa interessante é que os estados nos Estados Unidos, eles são muito autônomos. Então esse é um feriado, sim, federal, mas nem todos os estados comemoram no dia de hoje. Alguns, por exemplo, Indiana e Geórgia já foram comemorados em dezembro esse feriado, ou serão em 2020 comemorados em dezembro. Mas a grande maioria dos estados, sim, celebra hoje. Como ele é um feriado federal, as empresas que têm, de alguma forma, assim, que não são privadas, elas acabam funcionando no dia de hoje. Aí tem, se você pesquisar na internet, você vai descobrir o que abre e o que fecha no dia de hoje, mas algumas empresas, tipo Correio e tal, elas acabam não funcionando no dia de hoje. Deixa eu ver mais o que é bem interessante aqui. É bem bacana que Abraham Lincoln também foi um presidente muito bem... ele é muito bem conceituado nos Estados Unidos, tanto é que tem, se você pegar aí no Google e colocar sobre Mount Rushmore National Memorial, ele tem 4 figuras, é uma rocha que eles fizeram lá, 4 figuras, o rosto de 4 presidentes, que são George Washington na esquerda, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, todos indo da direita para a esquerda. Você pode, então, o Memorial Nacional do Monte Rushmore. Você pode pesquisar isso no Google e você vai ver bem legal essa figura também. Uma outra coisa interessante é que algumas escolas aproveitam o feriado de hoje para fechar essa semana inteira como sendo um recesso de inverno lá para eles. Então, em alguns estados, algumas escolas também param nessa semana inteira por causa disso. O que acontece no aniversário de Washington? O que acontece no dia do presidente? Bom, primeiro, o primeiro presidente dos Estados Unidos, como eu já disse, George Washington, é homenageado e também se comemora por outros ex-presidentes. Então, nesse dia é comemorado como se fosse um dia de ex-presidentes também. Alguns estados prestam homenagem a Abraham Lincoln, como eu falei para vocês, porque o feriado dele também foi agora no meado de fevereiro, mas o que acontece para muita gente... Assim, uma coisa muito legal é que as escolas passam geralmente essas 2 últimas semanas estudando sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história de George Washington, sobre a história dos ex-presidentes. Então é uma semana que muita coisa é focada nos alunos aí sobre a história e sobre a vida. E aí nós temos que George Washington teve 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos. O primeiro foi de 1789 a 1793 e o segundo de 93 até 1797. E aí é muito bacana porque a história de George Washington nos Estados Unidos não é só como presidente. Ele foi muito importante nas Forças Armadas, ele leva o Exército Continental Americano à vitória sobre os britânicos em 1783 e ele é frequentemente visto como o pai dos Estados Unidos e provavelmente o político americano mais conhecido de todos os tempos. Se você viaja pelos Estados Unidos, você vai ver o nome e a foto de George Washington em muitos lugares, em vários estados nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, a gente já falou do Mount Rushmore, que tem a estátua dele lá, mas também na nota de $1 você vai ver, na moeda de $0,25, ou seja, 25 centavos, você vai ver lá. A capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. e Washington State levam o nome dele e pelo menos 3 faculdades nos Estados Unidos são levados, tem o nome dele também em homenagem a George Washington. Esse aniversário de Washington foi comemorado pela primeira vez em 1880
e esse feriado se tornou oficial federal em 1885. Show de bola. Como outros feriados, eles pegam a data, por exemplo, no dia de Martin Luther King. Não importa qual é o dia do aniversário de Martin Luther King ou o dia do aniversário que caia o feriado, o aniversário de George Washington, mas ele é instituído como sendo na terceira segunda-feira do mês de fevereiro. Então isso é uma parada muito interessante, ok? Que mais que a gente pode dizer aqui? Por último, o aniversário de Washington ele é legalmente designado e outras instituições como governos estaduais, governos locais, empresas privadas também podem usar outros nomes, mas a política do governo federal é sempre se referir aos feriados designados na lei como sendo hoje o dia de Washington ou o dia do presidente. Então é bem interessante a gente observar isso. Muitos estados elas têm a sua autonomia, elas podem levar outros nomes ou outros dias, mas eles sempre têm uma recordação que leve-os a comemorar o dia de George Washington, ou o dia de Washington, ou o dia dos presidentes. É isso. Esse foi mais um vídeo daqui do canal do Seu Inglês Nativo. A gente sempre procura trazer aprendizado para você, não só da língua, mas também da cultura americana. Então, reserve aí esse dia também como sendo um dia de feriado nos Estados Unidos. Seu Inglês Nativo não é apenas uma língua, mas também uma cultura. Vem fazer aula com a gente, aqui de fato você fala. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com pessoas que gostam da cultura americana, que gostam da língua americana, se inscreva no canal e sempre siga a gente aí, porque a gente sempre tá com vídeo novo aqui. Um abraço, uma boa semana para você and Happy President's Day. Bye bye, see you!